Que a graça e a paz do Senhor Jesus inundem a sua vida nessa noite. Amém. Eu queria pedir um pouquinho mais de retorno para os meninos. Abramos as nossas Bíblias, amados irmãos, em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. No meio de fevereiro, nós terminaremos a nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Mas agora nós já terminamos os milagres de Jesus mesmo, certo? Agora deixa aqui, príncipe. Água nunca é demais. Hein? Obrigado. Nós já terminamos os milagres de Jesus propriamente ditos, amados irmãos, e agora nós vamos trabalhar mensagens nos milagres relacionados à pessoa de Jesus. E na sequência de mensagens que nós seguimos no livro dos milagres de Jesus, nós vamos hoje abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 1. Eu convido a igreja para que se coloque em pé. Mateus, capítulo 1. Todos os que encontraram, digam amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vocês lerão comigo 24 e 25. Leiamos todos. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos uma vez mais, amados irmãos. Peça ao Senhor para falar o seu coração. Nessa noite, nós temos sido tão abençoados no momento de adoração, de confissão, de busca do Senhor, que Ele fale poderosamente a nossa alma. Pai, nós queremos exaltar-te. Nós queremos continuar te adorando, porque o culto inteiro, Deus, é para a tua glória. E, ó Deus, quão maravilhoso é, Pai, quando nós temos a consciência de que o Senhor é quem fala poderosamente na pregação. Apesar da limitação humana e da falibilidade do instrumento, ó Deus, ó Pai, onde abunda o pecado, a Tua palavra diz que superabunda a graça. E, ó Pai, nessa hora eu quero pedir que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Deus, repreenda qualquer tentativa do inferno de impedir, ó Deus, que a palavra caia em solo fértil em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Tira de nós qualquer dispersão, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós saibamos que a Tua palavra, Deus, é poderosíssima, ó Deus, para a nossa alma, Senhor Deus, ó Pai, ainda que a tivéssemos ouvido 1000 vezes, ela é sempre nova em nossos corações. Ó Deus, toma a nossa vida então, abençoa cada crente que aqui está. Deus, realiza, ó Deus, o milagre que cada um está esperando de Tua mão nessa noite, em nome de Jesus. Exalta Cristo sobre todas as coisas, converte a Ti, ó Deus, os pecadores em nome de Jesus, meu Deus. Ó Pai, e que a paz do Senhor habite em nossos corações. Move-nos, Deus, ó Pai, a fazer a Tua obra e para que nos disponhamos em Tua mão, por causa das grandes coisas que tens feito por nós. Nós clamamos, Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu dependo somente do Senhor. Ó Pai, que eu confio no Senhor. E como dizia Spurgeon, eu creio no Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Imaginem comigo, amados irmãos, que aqui na igreja há um jovem muito sério. Um rapaz trabalhador, que sempre se dedicou ao Senhor, piedoso. E esse rapaz começa a orar a Deus,
depois de crescer, preparar-se na sua profissão, ser um profissional bem-sucedido, respeitado no meio de nossa igreja. E ele ora então para se casar com uma moça e começa a pedir a Deus essa moça. E começa a olhar para as moças da igreja e percebe uma dentre as adolescentes da igreja, mas que já tem maturidade espiritual, que está crescendo na fé. E essa moça lê as Escrituras. E essa moça é como Jonathan Edwards dizia da sua namorada, que depois se tornou esposa. Ele dizia, lá nos idos de 1700, se ouve falar de uma jovenzinha que nos campos de Connecticut passa o dia inteiro adorando a Deus, ouvindo o Deus eterno e dedicando a Ele suas orações em santa comunhão com Ele. E essa moça é piedosa, é exemplar, nunca beijou nenhum outro rapaz. Santa moça de Deus. É a moça que todo rapaz queria para a esposa. Então eles ficam noivos. E eles não fazem o casamento no religioso com efeito civil. Eles vão lá e se casam no cartório. E vão esperar um tempinho para se casar na igreja ainda. Imagine comigo se esse irmão, nesse ínterim, descobre, ele não tocou na moça. Nunca ninguém tinha tocado nela. E agora ela aparece grávida. Imagine, meu irmão, se fosse você, qual seria a sua reação? Imagine se ela tentasse explicar para você que é do Espírito Santo. O que você diria? Eu tenho cara de otário, por acaso? É isso que você falaria, não é verdade? Eu tenho cara de tolo. Agora, irmãos, nós precisamos, então, tentar entrar na alma de José, para entender o que está acontecendo aqui nesse texto. O texto diz que José quer deixar Maria. Irmãos, esse milagre aqui é chamado, na teologia, de o nascimento virginal de Cristo, ou a concepção virginal do Senhor Jesus. E a ideia do milagre é a seguinte, é que Maria mesmo não teve relação com homem algum. O que foi gerado nela foi do Espírito Santo. Eu preguei no Natal sobre o texto no qual o anjo Gabriel revela a esta jovem e preciosa mulher que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveria com sua sombra. Ela mesma diz, como terei esse filho? Não tenho contato com homem algum. Mas o anjo lhe diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te envolver com a sua sombra, e você então vai conceber. E o ente que vai nascer de você, ele é santo, ele é filho de Deus, ele governa, ele domina sobre tudo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, durante 19 séculos, na história da igreja, ninguém questionou esse milagre. Mas no século XIX, com o advento do movimento liberal na teologia, aconteceu o seguinte, o liberalismo tentou desconstruir as Escrituras. E, influenciado por uma hermenêutica secular, amados amigos e irmãos, os liberais, os grandes liberais, tentaram desconstruir o que é mito na palavra de Deus segundo a perspectiva deles. E aconteceu o seguinte, eles não podem conceber o sobrenatural. Uma das características do liberalismo é o seguinte, irmão, eles são antissobrenaturalistas, eles não acreditam no sobrenatural. Então, amados irmãos, eles quiseram fazer uma devassa no Novo Testamento. E disseram que isso aqui era só uma maneira poética de dizer que, na verdade mesmo, José era o pai de Jesus e foi só uma desculpa para que a coisa acontecesse de uma maneira tranquila diante dos olhos de todos. Mas, irmãos, isso é uma grande mentira. E eu me assusto com os liberais que creem que é ilógico isso, se Deus tem poder de dizer, haja luz e o sol vai existir, como é que Ele não tem poder de colocar uma semente de vida no coração de uma mulher que Ele criou? Jesus nasceu de uma virgem, irmão. E é verdade. E isso é um grande milagre. Mas antes de entrar no texto, eu quero que você entenda que nós temos que rejeitar qualquer posição liberal. Sabe por quê? Porque esse milagre aqui é uma das principais doutrinas da nossa fé cristã. Agora o pastor pirou. Pastor, o que é isso? Como é que é? É verdade, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus nasceu de uma virgem e foi com a sementinha do Espírito Santo. Ele tem duas naturezas. Ele é homem e é Deus. E isso é tremendamente importante para a nossa fé. Sabe por quê? Porque para pagar os nossos pecados na cruz, Jesus tem que ser homem, porque foi o Alessandro que pecou. Jesus tem que morrer no lugar de Alessandro. Mas se fosse o Alessandro que fosse morrer por ele, pela Carla, esposa dele, ou por mim, ele não teria condição de fazer nada, porque ele é pecador igual eu.
Então teria que ser alguém do tamanho de Deus para pagar o meu pecado, do Cláudio, do Alessandro, o do pastor João, a da Solange. Então Jesus tem que ser homem e Deus. E se Jesus não teve uma concepção virginal por obra do Espírito Santo, ele só é homem e não é Deus. Então, irmãos, esse milagre aqui é imprescindível para a sua fé. Porque Jesus nasceu de uma virgem de maneira sobrenatural, por obra do Espírito Santo. Ele é Deus e homem. E por isso está habilitado para morrer na cruz, para pagar os teus pecados e os meus. E por isso, então, ao olhar para esse texto tão maravilhoso, irmãos, nós veremos aqui, nessa noite, algumas revelações da concepção virginal de Cristo. Revelações da concepção virginal de Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a seguinte: Deus intervém. Primeira revelação da concepção virginal. Deus intervém. Igreja cheia de vida. A primeira revelação da concepção virginal. Deus intervém. Versículos de número 18 até o versículo de número 20. Eu vou ler o 18, os irmãos o 19 e o 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pastor João, José é crente toda a vida. Sabe, pastor Rodrigo, se fosse eu, pecador miserável, entregue a minha própria sorte, eu falava, quem é o cabra, eu vou matar e passar na faca. Igual a turma fala lá no Nordeste. Vou passar na peixeira, hã? Que é isso, rapaz? Como é que essa menina parece grávida desse jeito? Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Maria achou-se grávida do Espírito Santo. José é muito piedoso, amados irmãos. Se ele quer, então, deflagrar a descoberta pública da gravidez de Maria, Maria pode ser apedrejada. E ele estaria em todo o seu direito, porque a lei dizia que o adultério era punido com apedrejamento. Mas José ama tanto a Maria e é tão piedoso, que ele calcula um plano, amados irmãos, para livrar a pele dela. Ele disse, eu vou fugir, vai ficar parecendo que eu a engravidei, e como eu já era o esposo dela no papel passado, vai ficar como eu que abandonei ela, e ela não vai ter problema nenhum, e não será acusada de adultério. José é crente até o tutano, amados irmãos. E ele então fala assim, vou fazer isso. Mas tem vezes na vida, amados irmãos, que a gente faz as coisas guiados somente pela nossa própria cabeça, né? E se a gente não orar e não consultar o Senhor, a grande verdade é que a gente vai fazer um monte de besteira. José está cheio das boas intenções, mas pode fazer uma grande bobeira. Mas quando Deus vê o coração dos seus servos que querem ser fiéis para com Ele, Ele os conduz para a glória e honra do seu santo nome. A palavra nos diz que quando José está ponderando nessas coisas, então ele dorme à noite e aparece o anjo do Senhor no sonho e diz para ele, José, preste atenção nessa expressão, filho de Davi. Maria é descendente de Davi. Mas Jesus é reconhecido como Messias prometido também na descendência de José. O texto diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus intervém. Deus intervém trazendo Jesus milagrosamente a esse mundo, mas Deus intervém livrando José de atuar loucamente. Deus intervém, conduzindo a vida desse santo varão de Deus a realizar os planos que Deus preparou para ele, para a sua senhora. Que privilégio terá esse homem, o Cristo, o Filho de Deus, o Rei da glória, o todo-poderoso Senhor que criou os céus e a terra, resolveu-se fazer-se homem. Menino vai nascer na casa de José, filho perfeito, que tanta bênção trará para aquela casa, que de tão santo constrangerá seus pais, mas que revelará sua glória, já naquele começo, naquela família, para a glória e honra do Senhor. Louvado seja Deus, amados irmãos, porque Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que dirige a nossa vida.
Ô, meu amado irmão, se você está enfrentando um momento de crise, um momento de dor, um momento de angústia, louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que intervém. Deus é o Deus que abriu os céus e veio na pessoa de Jesus pagar os nossos pecados. Mas Deus é o Deus que intervém na sua história. Você andava longe de Jesus, mas o Espírito Santo, no momento, colocou em você nova vida e fez você nascer de novo. Isso é um grande milagre, o novo nascimento, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem, por si mesmo, sozinho, não tem a capacidade de crer no Senhor. A Bíblia diz que o homem está morto. Se eu disser para o morto, morto, levanta, ele não levanta. Ele precisa ser ressuscitado. Então a Bíblia diz que quando alguém vai crer em Cristo, o Espírito Santo coloca nele uma semente de nova vida. E então ele renasce, e quando ele nasce de novo, ele está ouvindo a palavra, o Evangelho cai no coração dele, e ele crê, e ele olha para Jesus, e ele diz, louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus, eu amo, eu quero segui-lo todos os dias da minha vida. A conversão é fruto de um milagre da ressurreição no coração, do novo nascimento. Mas, além disso, amados irmãos, quantos milagres da providência de Deus nós temos experimentado na nossa vida a cada dia. Deus, amados irmãos, faz milagres no âmbito do sobrenatural, como faz da casa de José, mas faz milagres no âmbito do natural também. Se você ler o texto relacionado a esse de Lucas capítulo 1, você vai se lembrar do nosso santo varão Zacarias, sacerdote já velhinho, avançado em dias, queria ser pai, mas não pôde. Sua senhora Isabel já nem tem mais o costume das mulheres. E Zacarias é um daqueles muitos sacerdotes que talvez entra no Santo dos Santos somente uma vez em sua vida. E lá está Zacarias, então, no final da sua vida. E quando ele está ali oferecendo a Deus o sacrifício no dia da expiação, como sacerdote, amados amigos e irmãos, aparece do lado direito do altar o anjo Gabriel. E diz para ele que vai cumprir na casa dele aquela profecia que pastor João leu hoje, lá em Malaquias 4, que vai mandar de novo o profeta Elias, que vai ser o filho dele, que vai converter o coração dos filhos aos pais, e que vai preparar o caminho do Senhor. E, amados amigos e irmãos, Deus diz a ele, através do anjo, em ti haverá prazer e alegria. E Zacarias, perplexo, diz, como pode ser isso? Eu já sou velho, minha dona é avançada em dias. E aí Gabriel diz, eu sou Gabriel, rapaz, você me respeita? Eu sou anjo do Senhor. Para você parar de achar que eu sou anjo do Paraguai, o texto não fala assim não, tá bom? Eu estou viajando na maionese aqui. Para você parar de achar que eu sou anjo do Paraguai, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. E Deus, amados irmãos, usando sim um meio natural, deu força a um velhinho já bem avançado, para ter relação íntima com a sua esposa. E ela, uma senhora já também avançada em dias. E aquela mulher concebe. E quando Gabriel vai falar para Maria que ela vai ser virgem, mãe do Rei da Glória, diz, para que você entenda que para Deus não há impossíveis, Maria. Sua parenta Isabel também já está no 6º mês e vai nascer um filho na casa dela. E esse filho é o profeta do Messias. Deus é um Deus que intervém. Deus pode intervir na sua vida, meu irmão. Talvez você está aqui nessa noite e recebeu uma notícia de uma enfermidade que aos seus olhos é incurável. Se Deus soberanamente quiser, Ele pode curá-lo, você pode clamar. Talvez você está vivendo na sua casa um grande conflito relacional, o seu casamento enfrenta sérios problemas, ou seus filhos andam longe do Senhor, e você já tem desistido e tem pensado que tudo acabou. Eu quero lhe dizer que Deus é um Deus que intervém. Ah, meu querido irmão, mas talvez você ande deprimido, porque a situação está difícil no país, você não consegue encontrar emprego, e você está sofrendo, está sendo moído, mas Deus não tem deixado você mendigar o pão. E Ele vai cuidar de você. Isso é um tempo de deserto, de quebrantamento. Talvez é a hora de abaixar a cabeça e dizer, Senhor, me ajuda, quebra todo o meu orgulho, tira a ansiedade do meu coração. Eu quero aprender a confiar em Ti. Deus intervém na sua vida, irmão, com poder. Você precisa confiar nele. Irmãos, é impressionante como Deus, na caminhada, nos ensina que Ele cuida de nós.
No ano de 97, eu fui para São Paulo. Comecei a namorar minha esposa. Já tem 19 anos que a gente está namorando. Louvado seja Deus. Ela está mais linda do que nunca lá em cima. Tem 19 anos eu comecei a namorá-la e fui enviado por uma igreja que, infelizmente, amados amigos e irmãos, não foi tão precisa no meu sustento nos primeiros dias, mas sempre me abençoou. E aí, então, eu telefonei para o pastor, porque eu estava no seminário, ganhava pouco. E, como eu sempre fui louco para pregar, eu fui trabalhar na periferia de Guarulhos, numa igreja que não tinha dinheiro nem para pagar a minha passagem. Eu tinha que me virar para pagar a passagem, para ir lá pregar e participar da plantação de uma igreja. Então, amados irmãos, chegou o dinheiro da mensalidade, mas chegou o dia, nós não tínhamos internato onde fazia comida para todo mundo, é diferente dos outros seminários presbiterianos. A gente morava em apartamentos. E quando no apartamento todo mundo era um time, certo? As pessoas juntavam, cozinhavam e todo mundo fazia tudo junto. Mas eu entrei num apartamento que não era um time. Esse foi um problema sério. E cada um tinha que se virar. O pastor João sabe dessa história, morou lá com a sua comida. E chegou um dia, amados irmãos, que acabou o meu dinheiro. Acabou o meu dinheiro. E eu liguei para o pastor da igreja que me abençoou. Falei, pastor, o senhor sabe que eu não gosto de ficar pedindo as coisas para os outros, mas acabou o meu dinheiro. Eu já não tenho condição de comer. Era 10 horas da manhã, eu não tinha dinheiro para almoçar, pessoal. Aí o pastor virou comigo, te vira, seminarista não passa fome. Eu, amados irmãos, quase entro dentro do telefone e pego ele lá do outro lado, eu sou pecador. Mas eu só peguei, eu nem falei com ele mais nada, só desliguei o telefone assim, senhor tem compaixão desse homem de Deus, viu? Eu fui embora, e aí eu subi para o seminário, nós tínhamos aula 1h30. Eu namorando com Cleusa, ela trabalhava num consultório médico há mais de 8 anos, ganhava um salário bom na época, e ganhava 3 vezes ou 4 vezes mais do que eu. Eu falei, Deus, eu não vou pedir dinheiro para essa menina, senão eu vou ficar desmoralizado. Como é que ela vai casar com um cara quebrado que nem eu? Não tem condição, Senhor. Né? E depois ela ficou sabendo, como que você não me pediu dinheiro? Eu falei, não, minha filha, a coisa não é desse jeito, não, a coisa é diferente. E aí eu estava lá, pessoal, subindo para o seminário, parei naquele orelhão ali da esquina, lembra, João? Tinha o prédio assim, o orelhão assim, eu fui subindo e fui chorando, falei, Senhor, o Senhor me chamou. Senhor, eu estou nas tuas mãos hoje. O Senhor disse que ia me sustentar. Senhor, eu estou nas tuas mãos hoje. Senhor, eu não tenho o que comer e eu não vou pedir nada para ninguém. E subi, pessoal. Eu cheguei ali 10 minutos antes da aula começar. Nossa cantina era grande. E aí, então, estava ali o pessoal conversando, e numa ponta, o seminário tinha muitos alunos naquela época, nós éramos mais de 100. E eu me lembro com muito carinho que a gente estava batendo um papo, e eu aqui. Do outro lado, estava um colega meu lá, que é pastor em Cuiabá, Nelson, né, foi ex-presidiário, e era um cara que, muita gente fina lá, a gente conversava bastante, e aí o Nelson está batendo papo lá, ele conversava alto com todo mundo, e aí ele comeu uma coxinha zona grande, ele disse, eu não vi, mas depois ele foi lá e pegou outra, e a coxinha do seminário, eu não sei se na sua época era desse tamanho, mas ela parecia que cabia na palma da minha mão, era coxinha para seminarista esfomeado mesmo, né? Era uma coxona, né? E aí eu fui lá, e aí ele pegou uma coxinha, deu uma mordida, e não queria. E aí passou perto de mim na hora e falou assim, Roster, você me desculpa, você não se ofende com o que eu vou falar com você. Não, eu falei, o que é isso, cara? Eu vou me ofender com o quê? Ele, não, o negócio é o seguinte, porque eu comprei essa coxinha ali, deu uma mordida, e você não quer ela, não? Eu falei, você tem certeza que você quer me dar? Morrendo de fome! Ele falou assim, você não se ofende? Eu falei, não, daqui eu como. Ele, então toma aqui o resto tem um refrigerante aqui. E aí eu tomei, irmãos, comi aquela coxinha e dentro de mim eu dizia, glória a Deus, aleluia. Deus me chamou, Deus me chamou, Deus não vai me faltar. Depois eu fui lá no final da tarde, não sei de onde, tinha caído uma oferta na minha conta. Mas que bênção, irmãos, é ver como Deus cuida da gente no mínimo detalhe. Depois eu contei para aquele colega isso, ele começou a chorar. Por que você não me falou, não me pediu dinheiro? Eu falei, cara, não foi você que me chamou, foi o Senhor que me chamou. E aí, queridão, você tem duvidado do Senhor? Só porque você está passando um aperto, você acha que Deus deixou de ser fiel? Seu coração está incrédulo? Está precisando ficar mudo que nem Zacarias um tempo? Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você crê em Deus, amém, meu irmão? Que Deus te visite com milagre nessa noite, em nome de Jesus. Que você diga, Senhor, tem misericórdia de mim, restaura minha vida, restaura minha fé, restaura meu casamento, restaura meus filhos, restaura meus relacionamentos, em nome de Jesus. Que o Senhor realize grandes milagres na sua vida.
Louvado seja Deus, porque Cristo nasceu de uma virgem. Outra revelação da concepção virginal de Cristo é a seguinte: Deus salva. Primeiro, Deus intervém. Segundo lugar, Deus salva. Primeiro, Deus intervém. Segundo lugar, Deus salva. Eu vou ler o versículo 21 uma vez, você vai ler segunda vez. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vocês, irmãos. Louvado seja Deus. O texto bíblico, amados irmãos, nos conta que esse filho que ela gerará se chamará Jesus. Esse nome, amados irmãos, no aramaico dos dias de Jesus e do grego era Yeshua. E no hebraico é Yehoshua, que é o mesmo nome que Josué. E parecido com Oséias, que significa literalmente Yahvé salva. Yahvé é o Deus Salvador. Lembre-se que Yahvé é o nome com o qual Deus se revela a Moisés na sarça, dizendo: eu sou o que sou. Quando o texto diz Yahvé e Deus diz eu sou o que sou, ele está dizendo que ele é o Deus autoexistente, que ninguém o criou. Ele está dizendo que ele é um Deus que existe eternamente. Eu sou o que sou. Ele é independente de todas as coisas. Ele sempre é. E esse Deus, que é infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, justiça e santidade, é um Deus de amor, que resolveu amar o pecador e dar seu filho na cruz para pagar os nossos pecados. O anjo diz a José que tem que dar o nome do menino de Jesus, porque ele é Salvador. Lembre-se que judeus dão um nome a seus filhos conforme a expectativa que eles têm para eles. E esse menino é o Salvador. Ele salvará o seu povo. Que bênção maravilhosa, irmãos. Aqui não está falando só sobre o povo de Deus, mas está falando sobre o povo que a Bíblia diz que Deus escolheu de todos os rincões da terra, desde antes da fundação do mundo. Jesus salva o seu povo dos pecados deles. Irmãos, essa é a melhor de todas as notícias. Deus, amados irmãos, é um Deus santo. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus bom e Ele cria todas as coisas para a sua glória. Hoje nós ouvimos de maneira maravilhosa sobre o lugar que o homem ocupava no jardim. E de uma perspectiva diferente, você hoje entendeu que o homem não era só um jardineiro, ou um cultivador, ou um administrador, mas você aprendeu que o homem nasceu sacerdote. Então ali está Adão, refletindo a glória de Deus naquele jardim, mas ele peca contra o Senhor. Ele prefere dar ouvidos à voz do diabo do que à voz do Deus eterno. Então, queridos, Deus é justo. E se Deus é justo, agora o homem tem que pagar pelos seus pecados. Não há outra opção. Mas talvez você me pergunte: pastor, Deus não poderia dar um outro jeito? Amados irmãos, a justiça de Deus é um atributo necessário nele. Se Deus não pune o pecador, ele não é Deus. Isso é tremendamente importante. Imagine comigo, meu querido amigo e irmão, que você que está aqui questionando se Deus poderia fazer de outro jeito, que você está lá na sua casa e de repente você saiu e deixou ali sua irmã, sua mãe, e aí entrou um ladrão, assaltou, matou sua mãe, antes de matar sua mãe, estuprou sua irmã na frente da sua mãe, deixou sua irmã cheia e ferida de facas, levou todas as coisas que tinha em casa, zombou de você e da sua família. Imagine, querido, então, que esse homem foi capturado. E agora ele está diante do juiz. E diante do juiz ele diz o seguinte: meritíssimo, meritíssimo. Felipe me ensinou, não é meritíssimo, é meritíssimo, tá certo? Meritíssimo. É bem verdade que eu cometi esse crime atroz, mas eu quero contar para o senhor que eu tenho sido um homem bom. Desde que eu era menino, minha mãe me ensinou a ver as velhinhas e ajudá-las a atravessar a rua, e eu sempre fiz isso. Eu sempre fui aos asilos e orfanatos visitar os enfermos.
Eu sempre que pude ajudei os necessitados, mas alguma coisa louca aconteceu comigo. Eu sempre ia na favela e dava cesta básica para todo mundo. Mas eu me revoltei nesse processo da vida, mas eu sempre fui um homem bom. Eu só cometi esse crime, eu só matei essa mulher, estuprei a filha dela, e foi a única coisa que eu fiz. Eu sempre fui uma pessoa boa, paguei os impostos, ajudei os outros, sempre fui um homem de bem, e o juiz considerasse: é verdade, você tem razão. Eu vou compensar, então, seu crime. Eu te declaro justo, você fica livre. Qual seria a sua sensação? Você fala: vamos matar o cara e o juiz junto, né? Que são dois desonestos. Irmãos, não faz sentido. Irmão, isso é uma tolice muito grande que o ser humano pense, que dizer: não, no dia que eu chegar lá no céu, Deus vai pesar na balança as coisas boas e as coisas ruins que eu fiz. Não existe isso, irmão. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz em Isaías 64:4 que as nossas melhores obras são repugnantes aos olhos de Deus. Não passam de trapos de imundícia. Trapo de imundícia no Antigo Testamento é o pano com o qual a mulher se limpa de sua menstruação. Para Deus, o melhor que você fizer é isso. Sabe por quê? Porque o que você faz está manchado de pecado. Quando você faz uma boa obra para aparecer, não foi para a glória de Deus. Quando você faz uma boa obra para se sentir bem consigo mesmo, você está se locupletando de si mesmo, dizendo: olha como eu sou bom, eu sou o cara, um aplauso para mim, blá, 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 blá. É isso que você faz. Então, meu querido, a melhor coisa que você faça não tem poder de garantir mérito algum para você no céu. Você não tem como pagar o tamanho da sua dívida. Deus é um Deus eterno, e é porque você ofendeu alguém eterno, essa ofensa tem um tamanho eterno. Então, querido, você pecou. E porque Deus é justo, Ele não pode fugir da sua justiça. Ele não é como juízes falhos humanos que fazem com que as coisas aconteçam no tapetão para ficar tudo bem. Deus, amados amigos, é justo. É justo o juiz. Alguém tem que pagar. Mas foi o homem que pecou. O homem tem que pagar. Mas se eu morrer para pagar o meu pecado, eu ainda não consigo pagar nem o meu, quanto menos o seu. Então tem que ser alguém que é homem para pagar o nosso pecado, mas tem que ser alguém que é do tamanho de Deus. Então Deus, na sua graça, amados irmãos, manda Jesus para pagar o nosso pecado na cruz. E Jesus se torna Deus e homem sem deixar de ser Deus. E Ele nasce sem pecado porque foi gerado de uma semente santa, que é a semente do Espírito Santo. E Ele anda em fidelidade, em total obediência, ouvindo loucuras e atrocidades de homens nessa terra. Ele é fiel até o fim. E é cravado numa cruz, no seu lugar e no meu. Aquela cruz na qual Jesus foi cravado era minha. Era a sua cruz. E ali então, Cristo está com os braços abertos, e é a única vez na história da humanidade que você vê Deus contra Deus, por amor dos filhos seus. E ele grita ao seu Pai, que sempre foi um com ele, em plena comunhão, alegria e júbilo eterno. Ele diz: Eli, Eli, lama sabactani, meu Deus, porque o Senhor me desamparou. E naquele dia os céus são de chumbo para Jesus. Porque o Pai olha ali e não vê Jesus, ele vê o seu pecado naquela cruz. Ele vê o meu. E Jesus então grita: está pago, está consumado. E quando ele grita, o véu do santuário se rasga. E o perdão de Deus agora é para mim, é para você, é para a gente de todas as nações da terra. Louvado seja o Senhor. Cristo veio ao mundo para pagar os seus pecados. Talvez você está aqui nessa noite dizendo: pastor, eu sou pecador demais. Pastor, eu menti. Pastor, eu traí. Pastor, eu não paguei os impostos. Pastor, eu me envolvi com estelionato. Querido, eu quero lhe dizer o seguinte, que não há pecador tão sujo que Jesus não possa limpá-lo. Ah, pastor, minha vida tem sido assim, querido, não há pecador tão duro que Jesus não possa quebrantá-lo. Se você está aqui nessa noite, querido, e não sabe se tomba hoje, vai para o inferno ou vai para o céu, porque só tem esses dois lugares, a Bíblia diz, depois da morte, você pode ir para o céu, se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você pode, querido, tombar, e no dia que tombar, querido, abrir os olhos na presença de um Deus maravilhoso, que
que te receberá de braços abertos, porque você confiou que Jesus morreu na cruz em seu lugar. Se você quer paz, se você quer perdão, se você quer reconciliação, se você quer vida eterna, se arrependa de seus pecados hoje, em nome de Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Ele disse que é o único mediador entre Deus e os homens. Creia que Ele pagou os teus pecados na cruz. Creia que nunca ninguém te amou como Salvador. Creia nele. E a Bíblia diz então, que no momento em que você crer, você será salvo. Nesse momento, então, você vai ouvir no tribunal da sua consciência o Deus eterno batendo o martelo, dizendo: eu te declaro justo por causa da justiça do meu filho. Fica livre em nome de Jesus. Que o Senhor te visite com salvação. Amém, meus irmãos? É por isso que essa igreja quer ser uma igreja missionária, porque Cristo pagou por nós com um sacrifício de valor eterno, porque Cristo deu sua preciosa vida na cruz. Como dizia Charles Studd, se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. É por isso que eu e você, que já somos cristãos há muito tempo e membros de igreja, não podemos somente cruzar os nossos braços e viver para nós mesmos, mas nós temos que viver para aquele que por nós morreu. Ah, amados amigos e irmãos, Cristo deu sua vida por nós. Não existe nada que possamos fazer para compensá-lo, mas a resposta natural que se espera a esse sacrifício é que nós morramos para nós mesmos e que Cristo vive em nós. Como dizia o nosso querido irmão Jim Elliot, que mártir do Senhor, dizia: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter, para poder ganhar aquilo que jamais poderá perder. Que você renuncie a si mesmo, que você morra para si, porque Cristo renunciou à glória e nos ganhou. Renuncie a si mesmo e você vai viver cheio da alegria do Pai e terá a vida útil nas mãos de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe, que o Senhor use você como instrumento para que muitas pessoas venham a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas em último lugar nessa noite, irmãos, porque nós ainda temos outro culto. Estou empolgado hoje, pastor João, tem que tomar cuidado. É que uma outra revelação da concepção virginal, e a última delas, é a seguinte: Deus é fiel. Primeiro, Deus intervém. Segundo lugar, Deus salva. Terceiro, Deus é fiel. Vocês vão ler para mim versículo 22 e 23. 1, 2, 3. Podem ler, por favor. Ora, por favor. Que bênção maravilhosa, amados irmãos. O texto aqui está narrando que o Senhor cumpre uma profecia maravilhosa de Acás, que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Nos dias de Acás, nos dias de Isaías, 700 anos antes, essa profecia se aplicou indiretamente, primeiramente, à pessoa do rei Ezequias, que foi um homem de Deus que trouxe grande restauração nos seus dias. Mas, no longo prazo, a profecia tem o cumprimento perfeito da pessoa do Senhor Jesus, e diz o texto literalmente o que iria acontecer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja Deus, irmão. Deus veio habitar conosco. É isso que João diz em 1,14 do seu evangelho. O verbo, que é a palavra, que é o logos, que é Deus, o verbo se fez carne. A ideia do texto, ou seja, ele teve uma encarnação, se tornou um de nós e habitou entre nós. A palavra para habitou no grego é tabernaculou conosco. Veio morar no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Olhamos para ele e vimos os atributos de Deus, a graça e a verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Deus veio morar conosco. Deus veio pagar os nossos pecados na cruz. Deus ressuscitou. Deus nos deu o Espírito Santo, que hoje é Deus que habita em nosso coração. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é fiel. Tudo que Ele promete, Ele cumpre.
Tudo que ele disse na sua palavra, ele realizou. Amados, todas as profecias relacionadas com o Senhor Jesus se cumpriram. A bela profecia de Miqueias 5:2, que diz: e tu, ó Belém Efrata, não és porventura menor dentre as principais de Judá, pois de ti nascerá o guia, o rei que há de apacentar a Israel. E aqui então em Mateus capítulo 2, você olha comigo aí, a profecia de Miqueias se cumprindo, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, 700 anos depois. Mas Isaías, amados irmãos, melhor do que Mateus, melhor do que Marcos, melhor do que Lucas e até melhor do que João. Isaías pinta para nós o quadro de Jesus na cruz, e o soldado então veio, o atravessa com a lança, e a água sai dele. E aí Isaías diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus é fiel. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Deus prometeu, amado irmão, na sua palavra para você, Ele cumpre. Se você crê em Jesus, Deus prometeu perdoar todos os seus pecados, anulá-los e jogá-los no fundo do mar. Se você creu no Senhor, o Senhor prometeu que vai estar com você todos os dias até a consumação do século. Você tem companhia eterna de Deus aqui. Se você crê no Senhor, o Senhor diz que promete usar todas as circunstâncias de maneira providencial da sua vida para que elas cooperem para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Querido, se você crê no Senhor e ama o Senhor e confiou no o Senhor prometeu realizar a vontade dEle na sua vida. E a vontade dEle que Ele vai realizar na sua vida é boa. Deus quer dar coisas boas para você, mas não só é boa, é perfeita, não tem falha alguma. E ainda que seja, querido, a tragédia de uma dor, de um abandono, de um engano, de uma morte, de uma enfermidade, ainda assim, porque o Senhor está com você, você vai ver que o que Deus faz na sua vida é o que pode acontecer de melhor. Você verá que é perfeito, mas mais do que isso, você poderá ter aquela paz de Deus que sobrepassa todo entendimento. Você poderá se alegrar, qualquer seja a circunstância, porque a sua alegria está posta no Senhor Jesus. Deus é fiel. E além disso, Ele prometeu que no último dia aparecerá no céu o final do Filho do Homem. E assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Os seus anjos virão dos quatro ventos dos céus e ajuntarão os seus escolhidos. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. E reinaremos com Ele eternamente. Louvado seja o Senhor. Irmão, eu verei a Jesus. Você verá Jesus, santo varão? Diga para o seu irmão: você verá Jesus. Fala para ele: pare de amar esse mundo em nome de Jesus. Fala: pare de amar esse mundo. Fala para ele: o céu não está aqui. A sua felicidade plena não está aqui. Fala para ele: vai ter luta aqui. Fala aí, fala, varão, fala. Fala assim: vai ter luta aqui. Fala para ele: vai ter luta aqui. Você vai sofrer aqui, mas o Senhor está com você. Fala aí: você verá Jesus em glória. Fala, irmão, não vou pregar enquanto você não falar. Você não entendeu. Fala para ele, fala aí porque ele está do seu lado. Você verá Jesus em glória. Coragem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, então, o que a gente vai fazer depois disso tudo que a gente ouviu aqui? Quais são as implicações práticas para nós? A aplicação, ela brota do texto mesmo. A gente viu aqui, então, que Deus revela para nós que Ele é o Deus que intervém, que Ele é o Deus que salva, que Ele é o Deus fiel. Quais são as implicações práticas? Em primeiro lugar, eu, então, vou reagir ao chamado do Senhor para a minha vida com disposição e obediência. Essa é a aplicação do texto. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José nunca mais acusou Maria. José não atirou pedra em Maria. José, amados irmãos, obedeceu disposto, sem perguntar. Ele disse: Senhor, parece coisa de doido, mas é coisa de doido com Deus. Eu estou dentro, eu aceito, eu creio. Estou dentro. Obedecer, disposição.
Irmãos, eu entendi que Deus é o Deus que intervém, que Deus é o Deus que me salvou, que Deus é o Deus fiel que cumpre todas as suas promessas na minha vida. Eu quero dizer, Senhor, eis-me aqui, como você cantou, eu venho me derramar, dizer que te amo, e vai sair só para obedecer, não é só para derramar aqui na igreja, não. Tem que derramar na vida todo dia, obediência, dizer, Deus, me leva onde o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser na minha vida, me bota onde o Senhor quiser, se o Senhor quiser me usar no ministério, aleluia. Se o Senhor quiser me usar lá na presidência da República, se o Senhor quiser me usar no Senado, todo mundo quer o Senado, né, camada de pregador? No MPU e tudo aquilo que termina com U. Todo mundo quer MPU, CGU, tudo que termina com U. É o que todo mundo quer. Mas, meu irmão, Deus pode te usar não só naquilo que é da união, Deus pode te usar na missão internacional de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia! O Senhor termina com né, pastor? Glória a Deus. Se Deus quiser mandar você para a África, você vai dizer, aleluia, eu vou, Senhor. Eu vou obedecer. Me lembro quando a Ana Paula lançou aquele CDzinho, Davi era pequeno, ficava lá. Eu vou obedecer. Vai continuar obedecendo ainda, Davi? Vai? Faz aí, joia, papai. Obedecer, meu rapaz. Na pré-adolescência tem que obedecer. Vamos obedecer, meus irmãos. Em nome de Jesus. Se o Senhor está chamando você para um rebuliço, parece coisa de doido, mas fala, eu quero mudar de vida, eu confio no Senhor, eu vou obedecer. Louvado seja Deus. Mas a outra aplicação prática do texto, irmãos, é que a gente, irmãos, não pode namorar com o pecado, flertar com Satanás. Não dá, amado irmão, para viver com um pé na igreja e um pé no mundo. Não dá para vir aqui se alimentar com a palavra, chorar no momento do pecado, mas sair lá fora e se entregar aos deleites dos prazeres deste mundo. Há uma vida suja, promíscua na sexualidade, há uma vida de roubo financeiro, há uma vida de difamação, há uma vida de pornografia. Não dá! Se você entendeu que esse Cristo é maravilhoso, que Ele intervém na sua vida, aleluia, louvado seja Deus por isso, que Ele salva e que Ele é fiel e promete suprir todas as suas necessidades e cuidar de você, você precisa ser santo. Olha o que José faz, amado irmão. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ora, pois, como é que ele não conheceu? Já estava casado com ela. Conhecer, irmão, é um hebraísmo no texto grego que significa um relacionamento de amor e intimidade. O texto está dizendo que José não tem relações com Maria enquanto o Santo Filho de Deus não nasce. Ele não quis profanar, certo? Ele não quis atrapalhar ou sujar o lugar onde morava o Santo Filho de Deus. É claro, irmãos, que depois que Jesus nasceu, José teve relações com Maria. Deus não é mau, não. Deus não é doido de pedir José para ficar casado com a mulher a vida inteira e nem poder ter intimidade com ela. É uma maluquice. Eu li num comentário da Bíblia do Peregrino, que é ditada por um sacerdote romano, e ele diz claramente que o texto fala logicamente, tá certo? É um doutor em teologia da Espanha, que José só não teve relações com Maria enquanto Jesus nascesse. Depois Jesus nasceu, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus teve vários irmãos, né? Cita lá pelo menos 3 ou 4 irmãos. Né? Jesus teve Judas, teve José, teve Simão, teve um bocado de irmão. Maria teve... Né? Irmãs também, a Bíblia fala, então, santo varão, é para você ver que bênção maravilhosa. Mas enquanto Jesus não nasceu, José falou, o Filho de Deus está aqui dentro, eu vou respeitar, ela é minha mulher, eu vou honrar a Deus. E você tem honrado a Deus? Como é que é o seu namoro, jovem crente? Não, eu vou namorar com a irmã da igreja, eu namoro pastor ungido, com imposição de mãos, né? Passa a mão para tudo que tem lado. Meu Deus do céu, misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Namoro do capeta. Minha filha, se esse rapaz não te respeita enquanto ele está namorando com você, no dia que você estiver casado, ele não vai te respeitar, não. Passar uma outra linda do lado dele assim, ele vai, e vai pisar na bola com você. Se ele não te honra agora, esse cabra safado não vai te honrar depois, não. Se ele não entende que você é santa, e foi separada para ser amada dentro do casamento, e não abusada, e usada antes de ser comprometida no Senhor. Como é que está esse namoro? Tem santidade?
E aí, jovem, quando você fica lá no computador, jovem não, só velho também, viu, rapaz? Não é só jovem, não. Quando os meninos vão deitar, sei lá, na televisão, o que você fica assistindo? Jesus está vendo tudo. Que tipo de conversa você tem no seu trabalho? Com suas colegas de trabalho e você, santa mulher de Deus. Né? Seu marido está lá nos problemas, das lutas do dia a dia, aí você chega lá no trabalho e o seu colega fala assim, nossa, você está tão linda hoje, você passa assim, que perfume. Você deixa essa semente do diabo entrar no seu coração? Princesa de Jesus. Deus quer um povo santo. A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem pecado no arraial hoje, irmão? Quando teve pecado no arraial, no caso de Acã, Israel perdeu suas batalhas. Eu quero que você entenda o seguinte, o seu pecado não estorva só você, atrapalha a vida de todos nós aqui. Então, se tem pecado hoje, se arrependa e confesse em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos dê a bênção de sermos dispostos na mão do Senhor. Que Deus te visite com santidade. Que Deus intervenha na sua vida. Que Ele traga santidade à tua casa, irmão. Que Ele cumpra em você as suas mais santas e fiéis promessas. E que por causa desse amor que você recebeu em Jesus, você diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E diga, Senhor, eu odeio o pecado, eu quero viver somente para Ti. Que Deus te visite com milagre, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar a Deus? O Senhor está te chamando à reconciliação. Eu quero convidá-lo nesse momento a falar com o Eterno aí onde você está. O Senhor morreu para pagar os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Se você, meu irmão, ouviu essa palavra e disse, Senhor, eu estou aqui. Eu quero me dispor nas mãos do Senhor. Se você ouviu essa palavra e diz, Deus, eu preciso de restauração. Fique em pé aí onde você está. Eu não vou te chamar na frente, o nosso horário está avançado. O culto de 5h30 trava apelo, por causa da hora. Fique em pé em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser usado. Eu quero ser mais santo. Eu quero colocar minha vida nas mãos do Senhor. Se Deus falou com você nessa noite, coloque-se em pé. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua paz. Muito obrigado, Deus, pela concepção virginal do Senhor Jesus. Muito obrigado porque Ele nasceu de uma virgem sendo Deus. E por isso Ele estava habilitado para pagar o meu pecado dos meus irmãos. Obrigado, Deus, pela Tua intervenção na vida de Maria, na vida de Isabel, na vida de todos os crentes da história, na minha vida, Deus, na vida dos meus irmãos. Muito obrigado porque Jesus é Salvador e tem poder para salvar hoje aqui. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque Jesus é fiel. E o Senhor tem cumprido para conosco todas as Tuas benditas e santas promessas. Louvado seja o Senhor. Então, Pai, a nossa resposta é como José. José se levantou, recebeu Maria e botou o nome do menino de Jesus. Ele obedeceu. Pai, que nós queiramos obedecer fielmente ao Senhor todos os dias da nossa vida. E, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Nós já deveríamos
ser mais santos e refletir mais a glória do Senhor. Mas muitas vezes nós temos tropeçado. Mas o Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor, lava-nos de nossos pecados. Senhor, limpa o arraial do Senhor aqui no guardador de qualquer pecado, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós sejamos santos como José, renunciando até aos nossos próprios prazeres, o nosso próprio deleite, para honrar o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faz isso na nossa vida. E ó Deus, ó Pai, Brasília verá. Ó Deus, ó Pai, o Brasil verá o que Deus faz, ó Deus, através de um servo, de uma serva consagrado e santificado, nas mãos do Senhor Jesus. Abençoa esses irmãos e irmãs que estão dizendo, Senhor, estou à tua disposição, santifica a minha vida, usa-me, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja vai ficar em pé, vai receber a